Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Em que ele consiste, rapidamente, a gente poderia dizer que, em primeiro lugar, é um empenho de todos os participantes que se envolveram de forma profunda para constituir um seminário particular em que a especialização tivesse do lado de fora, ou pelo menos em suspenso, para que o encontro com outras áreas, com outros campos, seja possível. Evidentemente, um seminário com pretensões talvez mais altas do que ele possa realizar, mas de qualquer forma um seminário contra a compartimentação do conhecimento, um seminário para tratar do presente imediato. E para tratar desse presente imediato, como na cultura brasileira a música está sempre um passo à frente, a gente imaginou que seria estratégico começar tratando de música, e para isso a gente convidou os nossos conferencistas e também os nossos artistas que vão hoje iluminar essa tarde. Então eu chamo aqui à mesa, convido em princípio o Manuel, não sei se a gente chama, acho que chama todo mundo, e depois a gente chama de início o Manuel Dourado Bastos para compor aqui a mesa. O Manuel é um velho conhecido de quem se debruça sobre a questão, não tão velho assim, né, mas obrigado. Mas, enfim, aqui a gente já trabalhou, já faz alguns anos, editando aqui na própria Cinemateca uma revista, e ele ali, enfim, realizou um estudo sobre o Hans Eisler, e desde então você tem ampliado a questão do Hans Eisler, a questão, enfim, de forma e elementos socio-históricos. E o Manuel é professor de comunicação na Universidade Estadual de Londrina, e entre outros estudos ele tem um doutorado sobre Chico Buarque e Paulinho da Viola, mas também tem interesse, para além da canção popular brasileira, ele tem interesse, como eu já disse, na questão, na obra do Hans Eisler, enfim, imagino que na arte social em geral relacionada à música moderna. Enfim, passo então uma palavra a você, e depois o Manuel vai tratar especificamente, né, sobre Hans Eisler no mundo do Brasil, né? E em seguida nós teremos uma apresentação artística da Caroline Decombe, é assim? E do Maurício de Bones, que ambos são dois artistas com pesquisas sobre o universo da arte social, especialmente discutindo a questão da Revolução, e especialmente próximos do compositor Vílio Correia de Oliveira, que está presente e a quem eu saúdo. Então, o Manuel fala, teremos a apresentação artística, e em seguida teremos o Walter Garcia, que quando for a fala dele eu o apresento como é preciso. Ok? Obrigado. Sim, pode deixar. Boa tarde a todos e todas. Então, o Adilson já me apresentou com essa leve delicadeza. Nós somos tão velhos, apesar de, né? Já nos conhecemos há algum tempo. Então, obrigado. Eu queria agradecer então o convite, agradecer a mediação do Adilson,
todo o papo com o Maurício, tal, para vir estar aqui, pedir desculpas que, assim, que acabar o dia de hoje eu tenho que voltar para casa, as contas para pagar os boletos existem, então, né? Então tenho que dar conta lá das tarefas, mas eu não podia perder a oportunidade de estar aqui num evento com tanta riqueza, tá? Então fiquei bastante impressionado com a disposição das mesas. Falei, então eu preciso ir. O que eu vou falar agora não é exatamente uma análise mais aprofundada, eu venho trabalhando o estudo, mas eu queria me deter em explicar por que eu cheguei nisso, ou seja, se for possível, qual é a matéria brasileira que está por trás de um professor de comunicação em um dado momento se interessar em estudar a obra do Hans Eisler, né? E eu vou inevitavelmente passar pela figura do Willy Correia de Oliveira, que pediu para eu ser o menos idólatra possível, então vou fazer um esforço, Willy, na medida do possível. Desde que eu terminei a minha graduação, eu estudava música popular brasileira e isso é final da década de 90, havia um grupo, eu sou de Brasília, havia um grupo bastante interessado em uma correlação com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Desde então, eu passei a ter uma relação bastante estreita, principalmente com o coletivo de cultura do MST. E nesse processo, aprendi a conhecer quais eram, então, exatamente que trabalho estava sendo produzido ali e que tipo de questões eles demandavam, né? E como é que isso trazia problemas e questões para serem pensadas. Então, é isso, eu fui estudando música popular brasileira e na minha relação com o movimento social, muito das coisas que eu vinha pensando e do que eu estudava sobre a experiência musical brasileira foi se transformando. Dentro do MST, a principal atividade cultural, se é que eu posso exatamente identificar isso, mas talvez aquela mais forte é a ligada ao teatro. É engraçado até ser dito que a música vem antes, tal, né? E é verdade no caso do MST, mas assim, a música sempre esteve presente, mas o teatro foi talvez a mais forte, ou que alcançou posições mais avançadas, por assim dizer, né? Então, desde a década de 90, a produção de teatro no MST passou a ter relações mais amplas. O pessoal conheceu o Augusto Boal, né? Então fez todo um trabalho de preparação, esse é um primeiro momento, depois começa a ter uma relação mais estreita com os grupos de teatro paulistanos, principalmente a Companhia do Latão, e aí a gente já está mais ou menos em 2005, foi quando eu conheci num evento na Escola Nacional Florestan Fernandes o Walter, que foi justamente lá falar também sobre música brasileira, e dali surgiu uma demanda dentro do coletivo de cultura, que era a seguinte questão, a partir das discussões sobre o teatro. Existiria na música uma experiência correlata àquela que a gente chama de crise do drama burguês, né? Que tinha o seu ápice no Brecht, então era isso que o pessoal estava estudando, né? Então, assim, tem alguma coisa correlata a isso na música? E a segunda questão era, sabendo que a música é um elemento fundamental do teatro dialético do Brecht, era buscar saber quem eram esses músicos e o que tinha sido feito. Então aí é interessante porque, apesar de ter dito que a música vem antes, no caso da relação do teatro dialético do Brecht, a música veio depois. Essa é um pouco a história que eu quero contar. Então o teatro brechtiano chega ao Brasil fim dos anos 50, início dos anos 60, ele vai se encontrar, portanto, com uma experiência muito rica da correlação, como o Roberto Schwartz chama, né, da relação entre os intelectuais de esquerda e as organizações políticas, né, de trabalhadores. Então o teatro brechtiano vai encontrar essa experiência e vai encontrar, portanto, um terreno fértil, né? Só que a música do teatro brechtiano não vem por inteiro, ela vem principalmente a música que passou pelo crivo da indústria fonográfica, mais especificamente o trabalho que
que, principalmente, o Kurt Weill foi fazer depois nos Estados Unidos, ele foi trabalhar na Broadway, etc. Né? Então, isso chegou para a gente. Vocês conhecem a tradução mais próxima à nossa música popular, a Ópera do Malandro, né? Do Chico Buarque. Então, isso chegou. Mas há uma outra experiência que não havia chegado, e era essa experiência que me interessava, uma experiência de uma relação mais próxima com as organizações políticas, né? Isso estava me interessando, eu estava terminando o doutorado, e aí um conhecido, provavelmente, de muitos de vocês, o professor Marcos Napolitano, da História, me disse um pouco sério, um pouco brincando, alguma coisa assim: olha, Manuel, essa história, essa experiência de música de barricada no Brasil não existe. A expressão foi ele que usou, e usou um pouco nesse sentido, meio irônico, meio sério. E eu fui para casa bastante triste, né? Poxa, não é possível. Então, eu estou procurando, então, exatamente uma coisa que nunca existiu. E quando eu fui, então, estudar essas coisas junto ao MST, que é uma experiência de música de barricada que existe, né? Eu me deparei e nessa correlação com o teatro, com a figura do compositor alemão Hanns Eisler, né? E para estudar isso no Brasil, eu dei de cara com textos do Willy Correia de Oliveira, que era um dos únicos, se não o único sujeito que dava atenção à obra do Eisler no Brasil naquele período, enfim, até recentemente, né? E ler o nome do Willy era alguma coisa assim: eu conheço esse nome de algum lugar. E talvez fosse do estudo da música popular brasileira, entender a experiência como é que houve em algum momento a relação entre a experiência da música popular e os grupos de vanguarda, ou música nova. Eu comentei ontem, encontrei o Willy, comentei, talvez eu tivesse lido o seu nome num texto curto do Roberto Schwartz, numa crítica, Notas de Vanguarda e Conformismo, se não me engano é esse o nome. Então, mas é uma crítica geral a todos os músicos do música nova, os compositores. Então eu achava que era daí o nome do Willy Correia de Oliveira. Então, ao estudar a sua trajetória, eu cheguei a um ponto que aí foi incrível. Isso dentro do MST era uma incógnita. Mas é o seguinte: o Willy é compositor do hino do MST. E aí essa história passou a ser importante. Como é que esse cidadão, que era um músico de vanguarda, etc., escreveu uns textos sobre o Eisler, em 86, 87, compôs o hino do MST? Era essa a minha pergunta. Então fui atrás e descobri o que interessava ao Willy e quais eram as questões que ecoavam, vamos dizer assim, no hino do MST. Então isso me leva num flashback a pensar na história de dois momentos em especial da relação entre música e política no século XX, que é a história da música, como ocorreu depois da Revolução de Outubro, 17, na Rússia, e como é que isso, por sua vez, ecoou no trabalho do Eisler. E essas relações são incríveis, né? São experiências que têm muitas relações de proximidade e outras completamente distintas, né? Quando a gente estuda a história da Revolução de Outubro, uma das coisas que se sobressai é o fato de que a gente tem um período histórico anterior, todo o século XIX é um século de bastante ebulição de radicalismo, para usar um termo do caro Antônio Cândido, do Sérgio Buarque de Holanda, etc. E tal, né? Então havia um radicalismo pungente na crítica social e na crítica literária, principalmente na literatura do século XIX na Rússia. No caso musical, isso não tem exatamente a mesma expressão, mas o fato é que a Revolução de 17 permite, né, uma possibilidade de produção musical ímpar, né, no mundo ocidental e pouco estudada, inclusive, em todos esses aspectos. Vocês sabem, então, até 21, 22, né, a União Soviética passa por uma guerra civil, né, e nesse período a principal produção musical estava
imediatamente correlacionada com os grupos de agitação e propaganda, que foram muito importantes nesse período. Depois da Guerra Civil, a gente vai ter aí um período ainda mais rico, porque pensem só com o que aconteceu. Houve uma possibilidade de disseminação da chamada música de vanguarda, a música mais complexa sendo produzida naquele período do início do século XX na Europa. Ela passou a ter guarida no meio da União Soviética revolucionária. Então, assim, isso já tinha acontecido num período imediatamente anterior à Revolução, e logo depois a música de vanguarda, o dodecafonismo, vai encontrar por um período de mais ou menos 7 anos, não muito mais do que isso, expressão na União Soviética. E tem já a ascensão daquilo que depois vai virar uma espécie de realismo socialista musical, o que é que isso possa significar. Então havia um debate muito extenso por mais ou menos 7 a 10 anos na União Soviética de maneira rica, né? E ele vai minguar isso a partir de aproximadamente 27, nós vamos ter um declínio principalmente dos grupos de agitação e propaganda, né? E aí o grupo de agitação e propaganda mais famoso, o mais importante da época, o chamado Blues Azul, né? Que eram várias trupes de produção de agitação e propaganda, vão fazer uma excursão pela Europa, um pouco fugindo do clima que estava ficando pesado na União Soviética. E é nesse momento que o Eisler vai encontrar essas figuras. A história do Eisler é uma história também bastante contraditória. É um fulano, irmão de duas personalidades muito importantes do ambiente comunista europeu. Seu irmão Gerhard Eisler era um militante importante do Comintern, agente, foi à China, enfim, viajava ao mundo fazendo as tarefas do Partido Comunista. E a Ruth Fischer, a sua irmã, por sua vez, foi uma personalidade, ela é mais conhecida, inclusive, do que o Gerhard. Ela foi liderança do Partido Comunista durante os anos 20 na Alemanha. O Eisler, por alguma razão do destino, vira músico. Ele é filho de um cidadão remediado, professor de filosofia, não tinha muitas condições para estudar, mas estudava nos pianos das casas dos amigos, até que ele vira, num dado momento, pupilo do principal compositor vanguardista do século XX, Schoenberg, né, o criador do dodecafonismo. Tá? Então, essa relação meio esquisita, músico de vanguarda no horário comercial e militante do Partido Comunista nas outras horas vagas, né? Ele não conseguia juntar essas duas coisas e vivia bastante angustiado com essas questões. Ele se muda para a Alemanha em 25 e então o Eisler vai conhecer uma experiência incrível. Por mais ou menos 100 anos existia, já, enfim, há mais de século, portanto, na Alemanha existia a experiência dos chamados corais de trabalhadores. É uma história em si mesma incrível. No fim da década de 20, início da década de 30, havia havia aproximadamente 4.000 corais de trabalhadores na Alemanha. É bastante coisa, né? Por volta de 300.000 pessoas, mais ou menos, relacionadas a essa experiência. Então, o Eisler, naquela angústia entre música de vanguarda e Partido Comunista, quando chega em Berlim, ele encontra esse que ele chamava de movimento musical de trabalhadores e fala: é aqui que eu vou achar o meu espaço, né? Junto a esses caras. E ele passa a se relacionar com os corais de trabalhadores. Mas ele dá de cara com o fato de que os corais de trabalhadores não produziam composições para si mesmos. Então eles trabalhavam no sentido do esclarecimento, da iluminação, né? Então vamos trazer a música clássica alemã, e bom, eles estavam assentados numa música realmente bastante importante, né? Mas era isso mais ou menos o repertório. E então o Eisler fala: eu encontrei com quem trabalhar, mas não há material. Quando em 27 os Blues Azul chegam
à Alemanha, ele fala, é isso que a gente precisa fazer, é trazer para os corais de trabalhadores a experiência da prática de agitação e propaganda que os soviéticos já tinham desenvolvido. Em 28 eles fundam um grupo de agitação na Alemanha chamado de Rote Sprachrohr, megafone ou porta-voz, alto-falante vermelho, né? E o Eisner começa a produzir canções para esse trabalho de agitação e propaganda. É o período que ele vai conhecer o Brecht. E o Brecht vai trazer toda a experiência da agitação e propaganda para o seu teatro dialético a partir da experiência que o Eisner teve com a música, né? Mais especificamente com os grupitos, com esses corais. Então, todo o chamado teatro, a experiência das peças didáticas, né, vão ser mais ou menos desenvolvidas a partir daquilo que o Eisner levou para conhecimento do trabalho do Brecht, depois do sucesso estrondoso que tinha sido justamente a ópera dos Três Vinténs, que é o trabalho que o Brecht compõe com o Kurt Weill. E há toda uma celeuma em torno disso, porque o Brecht queria que as pessoas saíssem dali mais ou menos odiando os personagens, e as pessoas saíam na rua assoviando todas as canções, e fez sucesso, vendeu disco. E aí ele tinha um problema com relação a isso, que era assim, a música não pode se sobrepor à ideia que a peça está interessada em trazer, né? E é nesse sentido que ele vai se encontrar com o Eisner e fazer trabalhos inacreditáveis a partir desse momento. Aí o Eisner compôs um monte, viajou a partir daí a Europa inteira. Tem coisas sensacionais, isso é fácil de encontrar hoje aí na rede, mas, por exemplo, ele esteve na Guerra Civil Espanhola, foi fazer show, enfim, uma atividade, um show, né? Cantar junto às brigadas, fizeram gravações no meio da Guerra Civil, uma coisa sensacional. Produziu cinema, música para cinema, que é um trabalho que o Adilson mencionou, né? Uma parte do texto que está na revista da Cinemateca. Enfim, essa parte da obra do Eisner, em geral, ela é importante, mas as pessoas dão menos atenção, né? Período dessa música mais rebaixada, música para política, etc. Então isso interessa menos. E eu quero dizer que justamente isso foi um problema. Durante muito tempo essa produção musical ficou soterrada. Quando Brecht chega, por exemplo, ao Brasil nos anos 60, esse tipo de produção musical não existe. O que a gente está vivendo, e isso quem fala com todas as letras está muito bem analisado, inclusive o professor Iná Camargo Costa, no texto da hora do teatro épico no Brasil, ela diz: a história do teatro épico no Brasil se encontra com uma espécie de revolução na música brasileira para dentro da indústria fonográfica, que era o que eu estudava antes, né? Então toda uma experiência se formando e se consolidando nas relações com os sons populares, o samba e a experiência da bossa nova, é um pouco também o que o Walter estuda. E é aí que eu vou me bater com a figura do Willy. Então eu estava nessa situação de achar que essa música nunca tinha aparecido no Brasil, mas pelo menos o hino do MST existia, e aí era preciso saber de onde é que isso tinha aparecido. E essa história é sensacional, né? Ela é a história de um músico de vanguarda que, a partir de 79, por uma série de razões pessoais que não vem ao caso a gente discutir, mas vivia uma situação análoga, ainda que não idêntica, ao que era o Eisner na década de 20. Willy era militante do Partido Comunista nas horas da produção política, e no horário comercial era músico de vanguarda, né? Professor da USP, ensinava então seus alunos todo o debate sobre a música de vanguarda, tudo que eles fizeram em torno dos desdobramentos do música nova, produção para publicidade, por exemplo, né? Então, e aí a partir de 79, por uma série de questões que não vem ao caso discutir, o Willy passa a lidar com a questão de produzir música com os trabalhadores. Esse contexto ele não é irrelevante.
Fim da década de 70 é a época do assim, da ascensão do que já se chamou uma época quando novos personagens entram em cena. A figura que a gente chama, olha para ela com bastante atenção, a ideia das greves do ABC, né? Enfim, que vão, assim, uma nova forma de embate com a ditadura militar e que já não tinha mais o crivo do Partido Comunista, né? Mas não era também só o movimento estudantil, enfim, as greves como a gente conhece mais ou menos ali a partir de 77, etc. E também as figuras das comunidades eclesiais de base, então, que vão fazer esse enfrentamento no processo da redemocratização. É aí que a figura do Willy aparece. Eu recomendo também muito vocês irem pesquisar hoje na internet, é uma maravilha para essas coisas. Então vocês vão achar, por exemplo, há um processo, um fato histórico, né, um momento histórico bastante significativo, que é a morte do líder Santo Dias, né, numa greve, assassinado por um policial. E aí dessa situação trágica nós temos um lançamento de um disco em homenagem ao Santo Dias em 80, tá certo? 80, eu acho que é isso. E com a presença do Willy, mas o que é significativo não é o Willy. O significativo é a ideia de que ali tudo foi produzido junto aos trabalhadores do ABC, e, enfim, dos metalúrgicos de São Paulo e São Bernardo, etc. Então, os hinos, os corais, todos cantados ali, são corais cantados por trabalhadores, né? Isso está especificado na capa. Nós temos ali, inclusive, um hino do 1º de maio, uma coisa que é incrível. Então, mas isso está lá bastante demarcado nesse disco, então isso em 80. De 80 até 89, 90, temos então essa experiência marcante de grupos de agitação e propaganda que passaram por diversos espaços de luta, greves, etc., tocando músicas em favor das organizações operárias, escola de música para trabalhadores, e aí então encontro de professores ou músicos que se dispunham a fazer o trabalho dessa escola de música, de maneira que em 86, 87, o Willy publica um texto bastante animado dizendo que finalmente a hora do Eisler havia chegado no Brasil. Não durou 3 anos essa história, né? Mas dessa época da história, quer dizer, do Eisler chegar ao Brasil, é que surge o hino do MST. E esse hino é incrível. E a primeira vez que eu fui conversar com o Willy sobre isso, da primeira vez que eu fui conversar com o Willy sobre isso, foi uma das primeiras vezes que o Willy fez esse pedido de a gente não precisa ressaltar heróis, etc., né? E ele disse uma frase para mim muito marcante, falou assim: esse hino é um hino de muitos. E sentou ao piano e começou a me demonstrar como toda a trajetória do que ele passou a pesquisar, então aparecia ali cirandas de roda do norte, músicas folclóricas da América Latina, a experiência da música soviética e dos trabalhos do Eisler. Estava tudo aquilo na mão dos trabalhadores, né? No caso, os trabalhadores rurais sem terra. E o que foi mais, então, angustiante a partir disso é que eles não tinham muitas condições efetivas de entender aquele processo que estava na mão deles. Não dá para fazer essa avaliação aqui com calma, precisaria de fazer uns truques musicais para explicar, mas há muitas diferenças entre o que é a composição tal qual o Willy o fez e o hino como ele é cantado todo dia, em todo evento que o MST organiza. E a forma como ele é cantado é uma forma completamente depurada por aquilo que um pensador alemão já chamou
de regressão da audição. Há uma dificuldade efetivamente da gente ouvir a totalidade de sons, que inclusive são, é isso que o Vili me demonstrava, são sons nossos, tal, ele fazendo, som de muitas pessoas, né, estão aqui. E essa dificuldade também me parece que não é uma dificuldade ao acaso, ela tem relação com esse contexto histórico. Quando o Vili chega então a produzir o hino do MST, e é uma história riquíssima, os militantes do MST costumam dizer isso, que ouviam aquele hino e achavam um negócio mais sem pé nem cabeça, tal, né? Eles queriam, é uma tradição bastante gaúcha, né, dentro do MST, e eles queriam alguma coisa mais parecida com um fandango, um troço assim, né? E aí achavam um hino às vezes muito marcial, e esse hino muito marcial, etc., ele foi sendo adaptado para essa característica mais fonográfica, vamos dizer, né? E não por acaso, a mesma época que Vili, entre outros companheiros, ao fim da década de 80, início da década de 90, encontram uma série de limites. Os limites são estéticos, mas são históricos nesse sentido mais, quero dizer, político, ou seja, a queda da União Soviética, esses novos personagens que entraram em cena no fim da década de 70 perderam uma eleição em 89 e a partir dali mudaram completamente o quadro das correlações entre arte e política, ou arte e revolução, para ser mais exato. Basta você pegar, mesmo para a televisão, o que era a campanha de 89 e ver a campanha à esquerda de 2014, né? Chegamos a uma coisa parecida com a propaganda de sabonetes, né? E isso já é nesse mesmo período que a gente tem então esse ápice, e depois as esquerdas largam de mão. E a atualidade da revolução, para usar um termo do Lukács sobre o Lenin, né, ela se perde em definitivo, ou pelo menos essa atualidade entra no nível mais baixo talvez que a gente tenha vivido. E é a história a partir do momento ao qual assim, Vili começa a ter uma outra relação. Ele diz, eu começo a ter vontade de fazer arte e essas experiências todas se vão. Mas é uma década que essa experiência aconteceu no Brasil e que eu acho fundamental a gente conhecer e saber que se ela foi possível em algum momento, é provável que ela possa aparecer de novo. Agora, em que contexto? E aí o pessoal vai tocar, mas aí eu quero jogar a bola pro Walter, apesar de que falar em futebol hoje não é uma coisa boa para mim em especial. Mas e aí alguém ri, né? A questão central é que, e isso para mim foi ficando evidente junto ao MST, que a partir de um dado momento a gente estava muito interessado em reproduzir, vamos dizer assim, formas e conteúdos tais quais eles haviam acontecido em outros momentos. Então você estuda a história da música na União Soviética, na Alemanha, você precisa fazer algo parecido. Então vamos fazer um coral. Eu acabei de dizer que os caras tinham 100 anos de história com coral, a música alemã toda por trás, os corais luteranos, etc. Nós não temos nada nem perto disso, né? E isso não é exatamente um problema, né? A questão é justamente qual material se conta, qual é a experiência que está ali, né, na sua frente. E a impressão que eu tenho, vendo de agora, e como quem estudou a experiência musical brasileira, e acompanhando, por exemplo, o trabalho que o Walter tem feito sobre essas... De repente, um sujeito que estuda João Gilberto, Dorival Caymmi, vai analisar Racionais MCs, então, né? Você tem uma quebra meio esquisita, e essa quebra não é esquisita, na verdade, e talvez seja isso que esteja presente e que era o modelo que o Eisler adotou na década de 20, início da década de 30. O problema dele não era chegar com um conteúdo ou um modelo e adotar, era um método, né? Um método de entender qual era a produção musical que emana da população, né?
E o que a partir daquilo pode ser feito. A gente, enquanto grupos de esquerda ou organizações que têm alguma relação com isso, da produção de arte e política, por um dado momento abandonou esse tipo de trabalho, né? E aí a gente vai ficando bastante hermético nesse sentido. Nós fazemos trabalhos sensacionais, porque a gente estuda coisas sensacionais, a gente conhece coisas sensacionais, em geral a gente está na universidade, e essas coisas, em geral, elas não conversam com as pessoas, né? O que conversa hoje com as pessoas é uma experiência, ninguém me leve a mal com relação a isso. Eu demoro 5 minutos para ir de casa até o trabalho, 20 a pé. Nesse trajeto eu passo por 5 igrejas neopentecostais. Elas estão abertas de 1h30 da manhã até 1h30 da noite, e sempre muito cheio. E ali tem tudo, né? Tem rap do Senhor, tem funk do Senhor, tem rock do Senhor, tem um bocado de coisa do Senhor e tal, né? Esses caras estão dialogando, e enquanto as pessoas que tinham interesse na relação entre arte e revolução não estão mais fazendo o trabalho que era vivo na década de 20 e 30 e foi vivo no Brasil dos anos 80. Será que a questão que se coloca para isso tem a ver com o tipo de trabalho que o Walter está produzindo? Então eu jogo a bola, vê se faz o gol, camarada. Era isso. Obrigado. Bom, eu chamo e convido então vocês, enfim, o Maurício e Debones e a Caroline Become para a apresentação de um recital. Isso é sensacional. Esse negócio agora é realmente sensacional. Fomos ouvir. Eu falei um monte, a gente, a música do cara, e agora a gente vai ouvir a moçada tocando. Claro, eu só queria reforçar aqui o agradecimento ao Maurício e à Caroline pelo empenho, pela dedicação total ao seminário, a disposição em fazer essa apresentação, apesar de todas as dificuldades. Então fica aqui meu agradecimento sincero e realmente muito grande. Muito obrigado. Atrapalhar um pouquinho. Guilherme, tá aí, ele pode entrar para assistir. Guilherme. Ele ficou aqui. Tá convidado para assistir. Pode. O papelzinho? Tem que passar lá para pegar. Tá. Pode pedir para passar lá para ver aqui para pegar. De peças de teatro, né, a princípio, no começo dessa pequena apresentação, contextualizam bem essa primeira produção que o Manuel falou, né, a relação direta do teatro com o Brecht, do teatro do Brecht, a utilização das canções a serviço da mensagem que essa experiência teatral do Brecht está tentando colocar. Então, não a serviço de uma especulação musical propriamente dita que servisse à busca do compositor. Isso é muito sintomático desse momento. O Brecht tem os textos dele sobre isso, então acho que é um bom exemplo dessa música que tenta, no Eisner, buscar uma função completamente diferente da sua outra produção musical. A música que está buscando exatamente Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É muito rápido. Só. Uma música que busca a função que o Brecht precisava que ela exercesse dentro das peças de teatro. Né? Então, várias canções dessas que a gente selecionou. Então, nesse contexto, por isso é importante que tenha essa tradução para a gente acompanhar. Em geral, tem a ver com alguma alegoria moral, com alguma alegoria crítica, ética, no contexto da peça de teatro, que nem vem ao caso na canção isoladamente. Depois tem duas canções que pertencem ao filme O Levante, muito interessante que a gente vai montar a produção deles para o cinema. Uma delas, inclusive, que se tornou uma importante canção de luta, que é a canção da solidariedade. Então ela transcende, de certa forma, o ambiente do teatro, não só pelo cinema, mas por ter sido usado na rua e
última batalha, de muitas maneiras, de muitas formas, inclusive traduzida no Chile, na época da campanha da Allende, pela Payún, né? É uma música que tem uma história enorme percorrendo os movimentos sociais do mundo inteiro. E antes dela, a gente vai fazer o hino da DDR, né? O hino da Alemanha Oriental, como outra produção do Weisler, de um momento depois de uma transformação social, um momento completamente distinto do que é o processo revolucionário, um momento de uma construção de uma outra possibilidade social. Então, acho que são três faces dessa produção engajada do Weisler que a gente vai poder comparar. Vou acrescentar. Eines Mannes
Solidaritätslied. Vorwärts und
agradeço então mais uma vez o Maurício e a Carolina, realmente belíssimo. Agora então eu convido à mesa o professor Walter Garcia, que é professor na área de música do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB aqui na USP, e que, enfim, também trabalha na seara da investigação formal e das questões histórico-sociais em relação à música, e tem um trabalho seminal sobre o João Gilberto, Bim-Bom, que se chama Bim-Bom, As Contradições Sem Conflito, de João Gilberto, publicado pela Paz e Terra em 1969, que é... Desculpe, 69 não, 99. 99. Bom, já sabemos qual é a idade dele. O livro foi publicado pela Paz e Terra em 1999 e é realmente uma obra notável e que ajuda, mesmo quem não entende da linguagem musical, a entender a complexidade do João Gilberto e seu papel central aí na renovação da música moderna brasileira. Mas o professor não se dedica exclusivamente às grandes instituições brasileiras, da cultura brasileira, né, como João Gilberto, Dorival Caymmi, mas também estuda a música popular comercial, assim como a música popular tradicional, e eu destaco os estudos recentes do professor sobre os Racionais MC, desde acho que 2003, né, ouvindo Racionais MC, que é um ensaio que renova o debate sobre o hip-hop no Brasil e que destaca a qualidade formal do trabalho dos Racionais MC, e esse trabalho vai se desenvolver e se desdobrar em outros estudos que abarcam desde a constituição do grupo, mas também a sua dissolução, a gente pode, não sei se pode dizer dissolução, mas certamente a transformação mais atual do grupo, enfim, que a gente conhece aí nos dias atuais. Então eu agradeço a presença do professor e passo a palavra aí. Obrigado. Obrigado, Adilson. Começar agradecendo de coração o convite, o Maurício que falou comigo, obrigadão. E eu ainda não tenho nada publicado a partir de 2006 sobre Racionais, estou pensando. Racionais a gente tem que pensar bastante, né? Como tudo que é muito bem feito, você tem que pensar muito antes de se arvorar de dizer alguma coisa, né? Então, sim, a partir de 2006, a partir do DVD, quer dizer, 2002, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, 2006, Mil Trutas, Mil Tretas, até ali eu já tive alguma coisa para falar. A partir dali, estou pensando, o famoso estou pensando. Quanto tempo? Eu acho 30 minutos, como foi uma... 30 minutos, mas depois seria legal conversar com o pessoal, não é? Nesses 30 minutos já está incluído ou a gente tem que passar a bola para outra mesa? Mas acho que como começou tudo um pouco mais tarde, a gente não vai ter muito tempo, mas acredito que vai ter um espaço para perguntas. A gente... legal, né? Eu vou tentar falar 20 minutos. Ok. Tentar falar 20 minutos. Então... Bom, o tema da minha fala, o título, eu chamei de Reflexões sobre o tema da morte na obra do Racionais MC, e no espetáculo Farinha com Açúcar sobre a substância de meninos e homens do coletivo negro. É um trabalho que está em processo, ele está em andamento mesmo, inclusive depois de uma conversa que eu tive com o Salomão, a gente está pensando junto a respeito dessa peça, desse espetáculo Farinha com Açúcar, que estreou ano passado no Coletivo Negro. E eu até comentei com ele, assim, nesse momento eu estou naquela fase que eu tenho mais dúvidas do que certezas. Em geral comigo é assim, eu parto de alguma certeza, aí quando eu começo a estudar, dúvida, depois
Assim, pelo menos até agora eu acabo chegando em algumas certezas, quer dizer, quando não chego vai para a gaveta, como o trabalho mais recente do Racionais. Eu estou nesse momento assim, de mais dúvidas do que certezas e trabalhando junto com o Saloma, como eu disse. Então o que eu vou apresentar para vocês é de fato, realmente não estou fazendo jogo de cena não, é realmente um trabalho em processo. O que eu chamei aqui tema da morte, né, na obra do Racionais MC, bom, isso é bem evidente para quem conhece Racionais, e aliás eu estou considerando que todos nós aqui conhecemos Racionais e já ouvimos Racionais. Eu, inclusive, não separei nenhuma gravação do Racionais para ouvir tudo, contando justamente com o tempo, para ter mais tempo para apresentar algumas ideias e depois a gente conversar. Eu acabo sempre temendo um pouco isso, que eu lembro, assim, uma vez quando eu estava lá na Maria Antônia, sem julgamento prévio de ninguém, por favor, é só algo que é necessário falar. Eu estava na Maria Antônia, um seminário e tal, e aí, na hora do debate, um colega meu, a gente, inclusive, tem um trabalho bacana de música, aí ele me encaminhou uma pergunta sobre Racionais, ele começou assim: olha, eu não ouço rap, não conheço Racionais, e aí eu esperava que ele falasse, mas a partir de agora eu vou começar a ouvir, né? E o que ele caminhou foi, mas eu acho que, e aí veio com aquele monte de estereótipo e tudo, né? Então, enfim, não é disso que eu espero que estejamos partindo, né? Mas da escuta atenta como se deve dessa obra. E quem tem a escuta da obra do Racionais sabe que é uma obra que está atravessada pelo tema da morte. Assim, desde o começo, desde o primeiro disco, você coloca ali o primeiro disco, Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul já fala, o tema desse rap, Pânico na Zona Sul, já é a matança, já é o extermínio de jovens negros nas periferias de São Paulo. Então, assim, é morte. Só que falar assim, o tema da morte no Racionais é falar de vários temas. A gente simplifica quando a gente fala o tema da morte. Existem diversas mortes, várias formas de morte. Então a gente simplifica, esquematiza um pouco, mas não dá conta da obra. Existe aí uma grande diferença entre essas mortes. E depois eu vou falar sobre o Farinha com Açúcar, e ali existe uma primeira diferenciação muito interessante a respeito dessas mortes. É um espetáculo feito a partir da obra do Racionais. Bom, mas esse tema em geral, vamos aceitar assim, o tema em geral da morte na obra do Racionais. Esse tema tem uma semelhança em alguns raps. Eu estou pensando especificamente no disco Sobrevivendo no Inferno, em Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. Estou pensando especificamente nessas duas faixas, Estou Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. Então, nesses dois raps tem uma semelhança muito grande, uma afinidade muito grande com aquilo que o José Antônio Pasta Júnior, eu tive a sorte de estudar no mestrado e no doutorado com ele, o crítico literário. Aliás, trabalha aqui com o pessoal da Cinemateca, também já fez mais de um trabalho aqui, com o que ele chama de uma constante estrutural na cultura brasileira, que é o ponto de vista da morte. Ele estuda esse ponto de vista da morte a partir do romance, sobretudo a partir do romance brasileiro. E aí, para dar um exemplo, assim, exemplos, aliás, que são citados no ensaio dele, que se chama justamente O Ponto de Vista da Morte. Está na tese de livre docência dele. Ele cita... Publicado pela revista da Cinemateca. Foi o ponto, esse ensaio? No mesmo número que o Manuel publicou o texto dele sobre o Weisner. Bacana, que legal, bacana. E ele cita o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, o Ateneu de Raul Pompeio, aí 1880, 1888, Macunaíma de Mário de Andrade, 1928, A Hora da Estrela de Clarice Lispector, 1977. Do teatro ele cita Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues, 1943, e Glauber Rocha, O Terra em Trânsito, 1967. São as obras que ele cita como exemplos em que se notaria essa constante estrutural que ele chama de ponto de vista da morte. Simplificando ao máximo, mas ao máximo mesmo, porque é um pensamento, vale a pena, legal, vale a pena, então, a livre docência é meio difícil de ter acesso, mas a revista da Cinemateca talvez esteja mais acessível, né? Bom, então, simplificando ao máximo, né, o que seria esse ponto de vista da morte?
Trata-se de desenvolver a narração a partir da decomposição da própria consciência, que fornece os dados essenciais da narrativa. Isso está entre aspas, isso é o que ele estuda. Ou seja, são narrativas em que você tem ali um narrador no limite entre a vida e a morte, e apresentando para a gente como dados dessa narração, dessa narrativa, a decomposição da sua própria consciência. E aí se misturam dois tempos, fundamentalmente, assim de novo, simplificando ao máximo, se misturam dois tempos, o tempo passado e o tempo presente. E aí, dando um salto, né, em relação a isso, dando um salto mesmo, quando José Antônio, como na linha marxista, quando ele pensa a respeito desse ponto de vista do sujeito, esse sujeito que se coloca ali no limite entre a vida e a morte e sabendo distinguir entre aquilo que é passado e aquilo que é presente, mas ao mesmo tempo não distinguindo na sua narração, porque essas duas temporalidades se unem, aí pensando nisso, ele pensa no ritmo, o que ele chama no outro ensaio o ritmo singular de uma formação histórica no Brasil, ou seja, de um lado a persistência dos modos da sociabilidade, das relações formadas durante o nosso processo de colonização, de um lado, e de outro lado uma voragem de progresso rumo ao futuro, e que acaba, voragem mesmo é o termo que ele diz, que acaba dilacerando as relações tradicionais, isso coexistindo de forma combinada. Bom, então seria isso, né? No centro desses romances e dessas obras estaria essa percepção histórica muito singular, formações históricas que não passam e formações históricas que com muita velocidade vão dilacerando tudo que é tradicional. No Racionais, como eu lembrei, se trata só de uma lembrança, tanto no Tô Ouvindo Alguém Me Chamar quanto no Rapaz Comum, a gente tem um ponto de vista bastante análogo. E aí eu vou fechar um pouco o foco em relação ao Tô Ouvindo Alguém Me Chamar. Logo que começa, né, alguém está chamando ele ali, e aí o narrador, a gente já tem ouvem-se os tiros e tudo, tô ouvindo alguém chamar meu nome, parece voz de... parece mano meu, é voz de homem, não consigo, bom, enfim, e aí vai, né, parece voz do Guino, Guina não, Guina tá em cana, será, ouvi dizer que saiu, e por aí vai, né, Gui? E ali ele começa a recordar a vida dele e o tempo inteiro volta esse mote, né, do tô ouvindo alguém me chamar. Então, no instante de agonia dele é que se constrói essa narrativa. E é no instante de agonia, inclusive, que esse sujeito tem, ao que parece, pela primeira vez um contato com o mundo, em que o mundo parece fazer sentido para ele, logo antes dele ser atingido. Ele relata, né, tem uns baratos assim que não dá, umas coisas que passam, né, batido, ele não dá para entender. Que ele olha para a rua, as crianças brincando, o vento batendo, o mundo parece fazer sentido, ter ressonância para ele, e logo depois ele morre. E aí a narrativa é construída justamente nessa experiência. Mas o disco justamente se chama Sobrevivendo no Inferno. E aí você tem ao lado desses pontos de vista da morte, aí nessas duas faixas, você tem uma série de pontos de vista de sobreviventes, no plural. Então, na obra do Racionais, ao mesmo tempo que você tem um ponto de vista da morte, você tem algo que é complementar, e que eu estou chamando aqui muito precariamente de pontos de vista de sobreviventes, tudo no plural mesmo, para a gente já inicialmente saber que existem diferentes sobreviventes, que há muitos sobreviventes, diversos sobreviventes na obra do Racionais. Um pouco na linha daquilo de que quando a gente fala de periferia, sobretudo quando olha de binóculo para ela, Rio, Lucas, mas é assim mesmo, né? A universidade adora olhar de binóculo, e aí chega com ideias prontas e tudo, a respeito das periferias, não sabe, né? Só quem é de lá sabe o que acontece, ao que nos parece, a ignorância nossa. Enfim, essa ignorância ilustrada de quem olha com arrogância para a periferia e toma tudo como uma coisa só. Então, para não correr esse risco, na obra do Racionais, justamente, você tem mais de um sobrevivente. O Diário de um Detento, por exemplo, ali quem relata é um sobrevivente. Mas essa narrativa já tem uma complexidade também bastante grande. Ela é construída
Entre outros recursos épicos, no momento em que é narrado o massacre, o narrador ele toma, numa certa altura, o papel de alguém que está ali sendo morto. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bruços, no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem cachorro, vai pegar HIV na boca do cachorro. Sem arma, sem socorro, né? Vai pegar HIV na boca do cachorro. Enfim, existe uma movimentação desse narrador aí que faz com que ele assuma diversos papéis, inclusive o papel daquele que foi morto, de um daqueles que foi morto, que foi assassinado ali no massacre. Bom, vindo assim mais pro presente... e antes disso, né, nesse disco, no Fórmula Mágica da Paz, você tem um outro sobrevivente, que vai ser retomado depois no disco de 2014, Cores e Valores, Enquanto Vale o Show. Em alguma medida, o narrador de Quanto Vale o Show, ele retoma aquele narrador de Fórmula Mágica da Paz. Em alguma medida, porque quase 2 décadas aí se passaram, então bastante mudança, não só na trajetória do Racionais, mas também na trajetória do Brasil. Anos de lulismo aí mudaram algumas coisas, poucas coisas, mas de forma bastante significativa. É o momento que o Mano Brown começa a falar, não dá para ficar esticando o chiclete. Assim, pegando um ponto só para ilustrar, né, não deixar no vazio. Em Sobrevivendo no Inferno tinha muita força de crítica. Em capítulo 4, versículo 3, o narrador, um dos narradores ali, porque você tem mais de um, mas um dos narradores, o principal, que é encarnado pelo Mano Brown, ele dizer, é foda. Foda é assistir a propaganda e ver, não dá para ter aquilo para você. Ou seja, questionando, em tempos de neoliberalismo, aquilo que é um dos pilares do liberalismo. Livre acesso ao consumo. E aí ele mostra esse outro lado. Tem uma força de crítica no momento de hegemonia neoliberal, você cobrar do liberalismo aquilo que ele promete sem cumprir. Quando eu pensei isso, eu pensei na linha do Chico de Oliveira falando sobre o MST. E o Chico de Oliveira, na minha entrevista para o Latão, ele chamou a atenção para isso. Quando o MST reivindica terras que não são produtivas, o MST está dando um nó ali naquilo que é um dos pilares da terra no sentido capitalista. A terra serve para quê? Para produzir. Bom, se vocês não estão produzindo, bem que a gente sabe produzir, a gente pode produzir, vocês estão perdendo aqui uma mão de obra que está ociosa, aí acaba dando um nó nessa ideologia do próprio capital. Bom, então, isso em 1997, né? O é foda é assistir a propaganda e ver, não dá para ter aquilo para você. Agora, depois de anos de lulismo, não se trata de fazer propaganda, mas se trata de reconhecer que houve um aumento no poder de compra, maior acesso, e aí a crítica tem que ser outra, tem que ser de outro tipo. Então, entre Fórmula Mágica da Paz e Quanto Vale o Show, tem diferenças aí substanciais na matéria histórica e diferenças também na própria trajetória do Racionais, que marcam aí uma distância entre uma canção e outra. Seja como for, no Quanto Vale o Show, eu vou procurar aí a especificidade desse sujeito que canta aí Quanto Vale o Show. A faixa começa com um pandeiro tocando, e aí ele diz, né, a primeira coisa que aprendi a fazer na vida foi isso aqui, ó. Ah, é isso, aquele pandeiro tocando. Então já marca uma distância assim, e você tem um gap mesmo, uma distância entre aquilo que você ouve, e aí começa o som que vai ser o som de base para a narrativa do rap. Depois você me disse que base é aquela, viu, Guilherme? Eu esqueci de perguntar antes para você. Agora eu vou passar vergonha que eu não sei qual que é. Depois você diz, tá? Que com certeza você sabe qual que é ali. Que ele, a partir do qual eles fazem o looping ali, né? O Brown fez o looping, que aquilo é a produção dele, né? Com certeza. Bom, e aí você tem a seguinte especificidade. É um adolescente negro que com 13 anos de idade, em 1983, morador de uma favela, sem pai nem parente como autoridade. Ele descobre a sexualidade, ele descobre o consumo de marcas, tênis Far-White, perfume Patchouli, ele descobre a música negra, e aí são citados, assim, artistas da música negra. Djavan, Michael Jackson, o funk, é referido assim, Bezerra da Silva, Sandra Sá.
Veja, o Djavan está aí, a gente poderia falar, então aparece também MPB, é muito marginalmente, porque o que está importando ali é o Djavan como artista negro, não é a MPB. Ele descobre também a violência, e a violência, o Saloma que notou isso para mim, como tortuosidade conflitiva. Sistemas de resolução, por exemplo, nos campos de várzea, aquela coisa da guerra com a favela de baixo, guerra de uma quebrada com outra quebrada. E descobre a violência do Estado brasileiro, em 1983, final ali da ditadura, né? Processo final da ditadura. Então os versos, né? Meu primo resolve ter revólver, envolta outras revoltas, envolve-se fácil, era guerra com a favela de baixo, sem livro nem lápis, e o Brasil em colapso. E ao final isso que é muito significativo aqui para a conversa, ao final desse rap, ele presencia, mais do que descobre, ele presencia o extermínio de jovens negros habitantes de periferias paulistanas. Corpo negro seminu encontrado no lixão em São Paulo, a última a abolir a escravidão. Dezembro sangrento, SP, mundo cão promete. Nuvens e valas, chuvas de balas, em 87, e aí volta o mote, quanto vale o show, quanto vale o show, quanto vale o show. Ou seja, o Mano Brown está recuperando assim, essa história, né? Em 2014 ele está recuperando a história que vem até 87 para contar para a gente qual é a substância do sucesso dele e do Racionais. Minha substância é essa. A substância é eu haver presenciado o extermínio de jovens negros habitantes nas periferias de São Paulo. E daí, inclusive, essa distância entre aquele samba, com tudo que o samba tem de ritmo de prazer, emblema da nossa nacionalidade, e a batida que vai ser a base para o rap. Para os 20, né? Vamos embora. Bom, quando o Gé Oliveira, e aí é um projeto do Gé Oliveira no Coletivo Negro, ele se aproximou da obra do Racionais, ele dividiu em 2 atos. Primeiro houve uma pesquisa muito grande, ele conversou com 12, é uma pesquisa sobre a masculinidade negra na periferia. Ele conversou com 12 homens negros habitantes que cresceram e habitam nas periferias, e a partir dessa experiência, desse trabalho de campo e da obra dos Racionais, ele construiu Farinha com Açúcar. A peça então ficou com 2 atos, e os temas dos 2 atos podem ser compreendidos como bastante semelhantes aos temas dos 2 CDs de Nada Como Um Dia Após Outro Dia, de 2002. O primeiro ato se chama Morrendo, é como Chora Agora, e o segundo ato, Sendo, é como o Ri Depois. Eu vou falar especificamente desse primeiro ato. No primeiro ato são cantadas duas canções muito significativas para esse relato de Morrendo. Aí ele faz uma diferenciação que é a seguinte: existem 2 formas de morte, a morte morrida e a morte matada. E o que é encenado é esse jovem negro, que é ali o sujeito, o narrador, se deparando com o extermínio de jovens negros nas periferias. Isso depois não vai ser exatamente revertido, mas vai ser elaborado, talvez seja um termo bom, apesar de muito psicanalítico, vai ser elaborado ao final por meio da obra do Racionais. Mas a experiência ali fundadora, vamos dizer assim, é esse contato com a morte, é esse encontro com a morte, e essa noção de que, da mesma forma como essa pessoa morreu, como meu amigo morreu, poderia ser eu. Isso na apresentação tem uma força muito grande, porque inclusive, sobretudo quando a peça foi apresentada no Campo Limpo. Ela estreou no Sesc Pompeia, já era muito forte, mas quando eu assisti lá no Sesc Campo Limpo, aí foi outra coisa. E aí tinha muita força quando o Gé falava, né? Pode acontecer comigo saindo daqui, pode acontecer com qualquer um saindo daqui. Isso ganha muito, em verdade, e complica bastante as coisas. Bom, então essa é a experiência fundamental. Talvez só dê para ouvir uma das músicas, viu? Essa que é a verdade. Mas, Sandro, por favor, aquele ponto 24 da peça, o que a gente vai assistir não é um vídeo. Aliás, ontem eu estava conversando isso com o Gé. É um registro da peça. Se a gente olhar como vídeo, não fica bom.
É meramente um registro da peça, tá? A música Gira pro Sol. As influências jamaicanas dessa. Quando eu conversei com ele, eu falei, olha, se eu fosse falar assim por impressão, para mim é um funk, mas tem coisa diferente aí, não é só um funk, simplesmente. O que vocês estão fazendo? Né? Ele diz, olha, tem um sampler que fica em looping da batida funk drumming de um disco do James Brown, nada menos, né, Gui? Dobrada na percuteria, ali que o Alabê toca. Mas além disso, né, de novo, aspas, a música deveria soar como um dubstep, e aí falando do teclado, da guitarra, por conta das distorções e tudo isso, né? Principalmente da guitarra, aí, mas do teclado também. Aí, aspas, né? Porém, como se trata de um momento de conflito muito intenso, resolvemos pôr mais dramaticidade e peso na situação. E aí eles utilizaram drive na guitarra, distorções e aliaram a tudo isso, aspas, um ritmo chamado Opanegé, que é tocado para Obaluayê, a Totô. Como um momento fúnebre virá em seguida, utilizamos deste ritmo do orixá da cura e da morte para dar as camadas mais pesadas que o texto sugere. Com uma vantagem, Manuel. Eu precisei perguntar para o Alabê tudo isso. Com certeza, a maior parte das pessoas que assistiram, que acompanham o trabalho do Coletivo Negro, não precisaram perguntar. Partilham dessas culturas, desses universos, e entenderam. É nós, né, Gui? Daqui se parte, aqui se chega. Eu vou pular outra canção que eu tinha separado, A Dor que Dura, Cano que Não Cura, que é no universo mais do samba, para ir para o final e a gente poder conversar, que é o mais importante, né? Bom, como eu falei, o segundo ato é o ato do sendo. E aí se retoma a fórmula mágica da paz e se retoma também aquilo que eu falei de início do quanto vale o show. Fórmula Mágica da Paz são sampleados alguns momentos dessa canção, inclusive nesse samba, Dor que Dura, Cano que Não Cura, que são os seguintes versos. E o que todas as senhoras tinham em comum, a roupa humilde é a pele escura. Não se acostume com esse cotidiano violento, essa não é a sua vida, essa não é a minha vida, moro, mano? Assustador é quando se descobre que tudo dá em nada e que só morre o pobre. Existe uma outra passagem desse rap que é: mas se liga, olha ao seu redor e me diga, o que melhorou da função, ou seja, daquele movimento da década de 1980 para cá? Quem sobrou? Sei lá, muito velório rolou de lá para cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Então, assim, o ponto de vista inicial dessa peça é do sobrevivente que presencia o extermínio de jovens negros e sabe que pode ser morto da mesma maneira. Mas, por meio da obra do Racionais, e aí no contato com essa obra, com o hip hop e sobretudo com a obra do Racionais, que na segunda parte, no segundo ato, você tem o processo de criação, de construção de uma identidade, de um pertencimento, de uma reviravolta, de um revide em relação às várias situações de humilhação que são ali apresentadas em todos os sentidos, E assim sendo, não é à toa que ao final do segundo ato do Farinha com Açúcar, a peça termina numa festa, uma festa de música negra. Digo que não é à toa pelo seguinte: a saída, portanto, é colocada no pertencimento a uma cultura negra. O que, repito, não é pouco em termos de construção de uma identidade, pertencimento, reviravolta e, sobretudo, revide em relação a uma série de situações de humilhação. E aí o texto do Gé Oliveira, né, para ir mais rápido, ele diz assim, bom, quando ele fala ele está relatando ali o final da peça mesmo, o contato que ele teve com Racionais, então ele diz, né, eles falavam de mim, dos meus parentes, dos meus manos, da favela que eu morei sem me conhecer. Através das músicas eles eram meus amigos, meus irmãos e nunca mais fiquei sozinho. É como se me dissessem: dá cá a tua mão, irmão, eu vou te mostrar o mundo.
Tiraram um espelho de sobre os escombros, colocaram sobre os corpos pretos no chão e me disseram: você é isto aqui, você é preto favelado, mantenha-se vivo, honra essas mortes e segue em frente. E aí ele repete isso depois. Racionais é isso, irmão. Mesmo versando muitas vezes sobre a morte, Racionais é sobretudo vida. Aí é que se afirma o ponto de vista do sobrevivente. Mesmo versando muitas vezes sobre a morte, com extensão e profundidade, Racionais é sobretudo vida, ou seja, a construção possível de uma identidade que é uma identidade do sujeito, mas que é uma identidade coletiva também. 29 minutos, né? Tudo bem. Paro por aqui. Obrigado. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella